1º de dezembro de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Participe deste programa. A gente está conversando aqui com a Lívia Vitali, infectologista, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E eu estava comentando aqui no intervalo com a Lívia, com relação, por exemplo, às pessoas que sofrem. Às vezes a pessoa acha que não vai, a AIDS já não é problema, algumas encaram dessa forma, mas existe também o preconceito social, né? A pessoa acaba, lógico, o impacto de receber a notícia deve ser muito forte, para alguns mais, para outros menos, mas de qualquer maneira também há um impacto social, ela acaba sendo, acaba sendo um objeto de preconceito social, não é isso? Com certeza. Os pacientes, eles sofrem muito com isso. Eu acho que a sociedade, principalmente em cidades menores, ainda não está preparada para acolher esse paciente, eu acho que tratá-lo como um ser humano, como uma pessoa normal, né? Afinal de contas, a AIDS se transmite por alguns meios só, né? Então, assim, o abraço amigo, o beijo amigo, usar o mesmo banheiro, né? Você estar nos mesmos ambientes, isso não causa problema nenhum, né? E aí a gente vê, mesmo para arrumar trabalho, né? É muito difícil. Então, assim, os pacientes estão bem... A própria família, talvez, né? Às vezes até o próprio paciente, William. Ele mesmo já... eu acho que a notícia, às vezes, o primeiro impacto, até ele elaborar o que está acontecendo, né? Eu acho que passa muita coisa na cabeça deles. Acho que primeiro passa a culpa, né? Por que eu deixei acontecer isso comigo? E às vezes acontece no primeiro primeiro relacionamento. Eu tive um paciente, né? que na primeira relação sexual adquiriu AIDS. E assim, acontece, pode acontecer. Então, o preconceito, ele existe. Na verdade, é uma roleta russa, né? Assim, o tratamento hoje em dia, ele mudou, né? A gente está iniciando o tratamento cada vez mais precocemente, principalmente por 2 motivos. Primeiro, que você, não esperando cair muito a imunidade, a recuperação imunológica desse paciente é melhor. Antigamente, a gente iniciava o tratamento só quando a imunidade já estava em queda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o paciente teve o diagnóstico, a gente já pode estar iniciando o tratamento. Então, é uma conversa, né? Se a imunidade, se a defesa desse paciente estiver bem, a gente coloca na balança os prós e os contras do início da medicação, mas a balança sempre pendendo para iniciar logo. Então, esse é um motivo. O outro motivo é que o paciente que faz tratamento, o risco dele transmitir a doença é muito menor. Ele fica com carga viral indetectável, a chance de transmissão diminui assim absurdamente. Claro que tem que continuar usando camisinha, ele ainda porta o vírus, ele pode transmitir, mas muito menos. Então, essa é uma forma de você controlar a epidemia, tratar precocemente esses pacientes. Né? E hoje, Lívia, até eu estava ontem assistindo o Drauzio Varela falar sobre o mesmo assunto, né? Que é a AIDS, e ele estava se referindo que hoje existem pílulas para prevenir a AIDS, tipo como se fossem vacinas, é isso mesmo? Seria, vamos dizer, igual a gente tem a pílula do dia seguinte para a gravidez indesejada, nós temos uma profilaxia que a gente chama, né? Que seria o uso de medicamentos, mas aí seriam 30 dias, né? É igual quando a gente tem algum acidente ocupacional, né, em hospital, quando tem algum acidente pérfuro cortante com paciente soropositivo, até mesmo que a gente não saiba a situação sorológica da fonte, a gente, em casos de estupro também, né? E, por exemplo, quando um parceiro tem o vírus e o outro não, e a camisinha rompe, acontece alguma coisa, é preconizado, sim, a gente pode oferecer essa quimio, a gente chama de profilaxia, né? Que vamos dizer, que é o tratamento do HIV, mas aí você usa durante 30 dias. Né? Então, existe sim isso, só que não é uma coisa assim que a gente recomenda de rotina, porque toda vez que você transar sem camisinha, se for tomar o remédio, né, é complicado, porque o remédio ele tem os efeitos colaterais, ele pode ter algumas complicações no uso, então assim, deixar isso, vamos dizer, para exceção, não para regra. E você mesmo disse aqui no histórico da AIDS, vamos dizer, ao longo do tempo, antigamente era só o grupo de risco e depois, com certeza, se descobriu que a AIDS não tem rosto, né? Ela atingia todos, né? Todos. Todo mundo que tem relação sexual está predisposto, né? A gente não sabe. Hoje, com o tratamento dessas pessoas, né? A gente não sabe quem tem e quem não tem, né? Então, é usar preservativo mesmo. Agora,
Aqui no Brasil, estima-se que existem, eu trouxe alguns dados aqui, que existem, nós temos 36 mil casos novos de AIDS por ano, tá? E estima-se que nós temos quase 700 mil pessoas vivendo com HIV. Só que desses quase 700 mil, milhares, cerca de 150 mil não sabem que são portadores. Então, estão transmitindo, porque eles têm carga viral positiva, né? Podem estar transmitindo o vírus. E aí, a importância de você fazer o teste. O teste, existe hoje um teste rápido, que você tem o resultado minutos depois, né? E o tratamento, ele é de fácil acesso, né? O tratamento é gratuito, é feito na rede pública, né? Então, assim, é uma doença que acabou que as pessoas têm um acesso, vamos dizer que tem recurso, né? Eu estava vendo essa entrevista com o Drauzio, eu não sei, talvez não vou precisar exatamente o número de pessoas que morrem com AIDS, mas me parece que eu vi em torno de 11 mil, será que é isso mesmo? 11,5 mil pessoas que morrem ano, 11.500 pessoas que morrem por ano no Brasil. Esse número já caiu, tá? Ele já foi mais alto. Mas existem ainda 11.500 pessoas, a média, né, que morrem de AIDS por ano. Então é um número alto. É um número significativo, né? É aquilo que a gente fala. Tomara que não, mas de repente uma pessoa pode ser uma pessoa, né? Você, por exemplo, né? Então é complicado pensar dessa forma. Agora vamos falar da AIDS em Poços de Caldas. Com certeza a Secretaria de Saúde tem os dados assim da involução ou evolução, se segue, vamos dizer, os mesmos dados em nível Brasil ou não? Nós temos atualmente em tratamento no município cerca de 300 pacientes tomando o coquetel, tá? E cadastrados, nós já passamos dos 500 pacientes, porque existem aqueles que tomam o coquetel e aqueles que não tomam. Agora, a maioria, né, desses pacientes que estão passando por consulta, que estão vindo, a gente está introduzindo, porque a recomendação é que realmente a gente introduza mais precocemente. Existe aí anualmente, vamos dizer que de 20 a 40 pacientes novos estão chegando. O ano passado foi 40 e poucos, esse ano nós tivemos... Uma média de 3 casos por mês? Por mês, Até o dia de hoje nós tivemos 29 casos novos, tá? 20 homens seguindo essa tendência, né? Foi na faixa etária também mais jovem. Isso. Então foram 20 homens, 9 mulheres e tivemos 7 transferências. Foram 7 pacientes que vieram de outros municípios. Então, nós tivemos 36 pacientes novos até o dia de hoje, né? Em atendimento no programa. Fora os que já estão, né? Então, a gente sabe que é um programa que ele só vai ter um aumento de pacientes, né? Porque a gente não dá alta do acompanhamento. Então, são pacientes que eles precisam estar até a cura chegar. Eu acho que a gente tem que ter esperança, um dia ela chega, né? Eu falo para os meus pacientes, olha, eu quero estar viva e você também, né? Então, vamos tomar o remédio direitinho, vamos estar acompanhando direitinho, porque eu acredito que um dia a cura vai chegar assim, né? E são pacientes que precisam de acompanhamento contínuo. E com relação às grávidas, né? Qual que é o cuidado necessário e tal, para, né? Aquelas que são talvez soropositivas ou não? Eu tenho algumas gestantes em acompanhamento, né? O Ministério, ele preconiza que assim, 100% das gestantes façam o pré-natal e que façam o teste HIV. No momento, nos dados atuais, a gente consegue fazer em torno de 85% dos testes. Então, tem 15% ainda de gestantes descobertas que não procuraram acesso ao pré-natal ou que não foi realizado o exame, né? Mas a gestante que é soropositiva ou que descobre que é soropositiva durante a gravidez, a gente já imediatamente já inicia o tratamento, né? O objetivo é deixar a carga viral indetectável, zerada. E aí, se for cesárea e a criança tomar o medicamento até 40 dias de vida, a chance de transmissão, William, cai para menos de 3%. Nesses quase 20 anos que eu acompanho gestantes com HIV, nenhuma positivou, assim que eu acompanhei. Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma positiva, nenhuma criança. E você pode participar, deve participar desse programa aqui, assim como fez, né, o que está fazendo agora o João Batista. Obrigado, viu, João? Ele pergunta o seguinte, na verdade ele nem pergunta, ele sugere que a UPA, aqui em Poços de Caldas, tem uma sala para quem precisa tomar remédios controlados. Isso é possível?
Porque se ele está colocando dessa forma, não existe essa sala, ou como é que você enxerga dessa forma de ter uma sala específica para isso? Para o tratamento de HIV não é necessário, né? Os medicamentos, eles são orais, a pessoa faz uso na sua própria casa. Esses medicamentos controlados, não sei para qual patologia que seria, para qual doença que seria, né? Mas aí eu acho que já foge um pouco da minha área. Mas é uma sugestão, se alguém da Secretaria de Saúde estiver assistindo, né? Eu acho que sim, porque existem pacientes que fazem tratamentos de doenças reumatológicas, né? O mesmo uso de antibióticos, uso de medicamentos. Então, é preferível você ir fazer o remédio e voltar para sua casa do que ficar internado para ter que tomar o remédio, né? Então, assim, é uma sugestão. A Marli ligou para a gente, obrigado Marli, ela diz o seguinte: parabéns pela abertura, não se esqueça que a AIDS está entre os jovens do Brasil, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né Marli? Exatamente sobre isso, que os jovens que estão aí, talvez como a própria Lívia disse, né, estão meio perdidos, e quando a gente está perdido, alguém ou alguma coisa nos acha, né? E aí a AIDS acaba encontrando essas pessoas. Bom, o Douglas diz que a falta de conceito a respeito dessas doenças faz com que as pessoas fiquem vulneráveis. Sim, eu acho que apesar da mídia, né, falar e de ter bom, pelo menos a gente espera que nas escolas tenham, né? Esses dias eu fui na sala da minha filha fazer uma aula de doenças sexualmente transmissíveis, foi muito bacana. Eu acho que é muito importante as escolas, né, começar antes, né? Já desde a primeira relação sexual você usar o preservativo, né? Não deixar para depois. Então eu acho que é muito importante isso, essa conscientização mesmo, que a doença sexualmente transmissível existe, está aí e tem como a gente prevenir, né? Com certeza. Bem, eu vou dando, marca aí na sua agenda o Bazar das Samaritanas, esse trabalho social feito pelas Samaritanas, muito importante para Poços de Caldas, e vai ter agora o Bazar das Samaritanas com artesanatos diversos, deliciosas tortas, doces e salgados, enfeites de Natal, né? Marca aí na sua agenda, dia 6 de dezembro, das 9 às 6 da tarde, e dia 7 de dezembro, das 9 ao meio-dia, marcou? Dia 6, das 9 às 6 da tarde, e dia 7, das 9 ao meio-dia. Bazar das Samaritanas, que acontece ali, né, na sede das Samaritanas, na Rua dos Inconfidentes, 180, a sede das Samaritanas. Vale a pena a sua presença por lá, ok? E vale a pena a sua presença aqui no Hora da Verdade. A gente vai para mais um intervalo, já a gente volta, não sai daí.